Oi, pessoal, tudo bem? Mais um Maquiando Cliente. Então, dessa vez eu fiz uma enquete, né? Fiz aqui na comunidade do YouTube e fiz lá no Instagram. Aí eu perguntei se vocês queriam que eu fizesse um semi-cut ou um esfumado sem marcação. E tanto aqui quanto lá votaram no esfumado sem marcação, então foi essa maquiagem que eu fiz. Espero que vocês gostem. Aproveita e já clica em gostei aí no vídeo, se inscreve no canal e bora conferir como eu fiz essa maquiagem. Uniformizei, né, a pálpebra dela ali, como vocês viram, com o corretivo da maquiei e selei com um pouquinho de pó. Vou começar com esse primeiro tom de marrom da paleta Venus XL da Lime Crime e o pincel 136 da Dye. Eu comecei aplicando esse marrom, mas eu esqueci de iluminar abaixo da sobrancelha, então vocês vão ver que eu vou parar agora com esse tom de marrom ali e vou aplicar um pigmento, é o pigmento da Make More, tá? Eu apliquei ali só no ponto alto da sobrancelha dela. Se eu não estou enganada, é o Constelação Lira. Esse pigmento eu usei como iluminador no rosto dela também, tá? Fica bem bonito e dá certo ali para tanto usar como iluminador como pigmento mesmo. Agora eu volto com o 136 e o tom de marrom e vou continuar o meu esfumadinho. Ó, vou fazer ali desde o canto externo do olho dela, só que dessa vez eu puxei ele um pouquinho para fora do olho, porque o olho dela, ele é um olho pequeno e eu queria que ele ficasse um pouquinho maior. Então vocês podem ver ali que eu passo um pouquinho para fora, sabe, do que geralmente eu faço, tá? Deixa esse pincelzinho ali bem de pé para não sujar a pálpebra móvel dela com sombra, porque senão não vai pigmentar tão bem as próximas sombras que eu usar, tá bom? Agora, ó, vou vir com esse segundo tom de marrom da paleta Venus XL e esse eu vou aplicar só até a metade do olho. Pode ver que é a mesma coisa do outro tom de marrom que eu fiz, tá? Eu deixo o pincel mais de pezinho, pego a sombra só na ponta do pincel e vou aplicando esse marrom ali abaixo do primeiro tom de marrom. Vou intensificando ele aos poucos e esfumando. Conforme eu for sentindo necessidade, eu volto com o pincel da cor anterior, que no caso é o 136, tá? Esse daí é o 141 da Dye, esse que eu tô usando agora. Como eu falei, é importante não sujar o restante da pálpebra com a cor ali, porque eu quero que as outras cores pigmentem bem. Então, se a pálpebra tiver sem nada de sombra, só com corretivo, ela pigmenta melhor do que em cima de outra sombra, tá? Agora eu vou aplicar esse tom de marrom bem fechado, bem escuro da paleta da Jaclyn Hill com esse pincelzinho, que ele é um pincelzinho bem antigo que eu tenho. Ele é parecido com o 132, só que ele tem mais cerda do que o 132, sabe? O 132 ele é um pouco mais abertinho. Aí esse tom de marrom mais escuro eu aplico um pouquinho abaixo do segundo tom que eu tinha aplicado ali com bastante calma. Venho ali com a sombra, vou aplicando aos poucos e tem a mão bem levinha, porque senão vai criar buraco e vai manchar. Essa é uma maquiagem que ela é toda opaca. Eu coloquei um pouquinho de brilho só ali no cantinho interno, na parte de baixo do olho dela, e abaixo da sobrancelha o pigmento, né? E sombra opaca é bem fácil de manchar, então tem que ter a mão bem levinha para não manchar. Ó, eu pego a sombra, tiro o excesso e vou aplicando e esfumando aos poucos, tá? Conforme eu sentir necessidade, eu pego mais sombra. Aí depois eu volto com outro pincel e dou mais uma esfumada geral ali. Se tu achar que precisa, volta com as cores anteriores, tá? Pra dar degradê ali. Volta com o segundo tom de marrom, volta com o primeiro que a gente tinha feito a base, pra ficar tudo bem bonito e bem unido. E não ficar divisão entre as cores, tá? É muito importante isso. Ó, depois que eu esfumei a divisão, volto com um pouquinho mais desse tom mais escuro, pigmento um pouco mais ele ali, até eu achar que tá bom. Depois, com esse mesmo pincel, eu vou começar a aplicar a sombra preta, que é da mesma paleta da Lime Crime, não, eu confundo o nome das paletas, da Jaclyn Hill. Com essa mesma paleta da Jaclyn Hill, vou pegar a sombra preta ali com o pincelzinho agora mais de ladinho. Antes, eu tava pegando a sombra com o pincel bem em pé. Agora, como eu quero aplicar esse preto, eu tô pegando com o pincel mais de ladinho, tá? E eu vou aplicando essa sombra preta aos poucos, porque se eu aplicar esfumando, vai abrir e vai criar buraco e vai ficar feio. Então, eu aplico bastante esse preto até ele ficar bem intenso e depois eu venho esfumando na bordinha do preto, tá? Olha quantas vezes eu pego a sombra na paleta. Eu pego a sombra, aplico no olho e depois eu esfumo. Eu não vou esfumando já, porque senão fica manchado. Eu tentei não cortar muito o vídeo para dar para vocês verem bem como eu tô fazendo, tá? Não tem como eu deixar inteiro aqui, porque senão ia demorar muito tempo, mas eu tentei não cortar muito.
Ó, agora eu tô só mostrando ali a diferença entre o 132 da Dai e o outro que eu usei, tá? É bem pouca diferença, a maior diferença mesmo é que o da Dai ele esfuma um pouco mais do que o outro concentra mais a sombra, tá? Agora, com o pincel da Dai, eu sujei a pontinha dele com aquele tom mais escuro da paleta da Jaclyn Hill e vou começar a esfumar a bordinha desse preto. E é importante que seja só na borda dele, porque senão, como eu falei, vai criar buraco e vai manchar a sombra preta. Ó, então eu vou bem aos poucos, pego, sujo meu pincel ali naquela sombra marrom bem escura, esfumo ali com o movimento de vai e vem e de bolinha bem aos poucos, tá? Ali na divisão da pálpebra também, para depois, quando eu vim com a outra sombra, já ficar um pouquinho mais esfumadinho e vou esfumando aos poucos. Volto com o pincel da cor anterior, dou mais uma esfumada, como eu falei. Aí eu não peguei nada de sombra mais, mas se sentir necessidade, pode pegar mais sombra, tá? Ali a parte de baixo eu acabei não filmando para vocês, mas eu só apliquei delineador em gel dentro da linha d'água e rente aos cílios, esfumei, apliquei a sombrinha marrom, a mais escura da paleta Venus XL e fiz o degradê com o tom laranjinha que eu vou usar depois no olho dela, tá? Fiz só o degradê com esses dois tons, com o tom marrom e com o tom laranja. Aí eu tô intensificando um pouquinho mais da sombra preta para não ficar manchado. Agora eu vim com o corretivo da Maquiê e vou fazer, não é uma limpeza, porque não ficou suja a pálpebra dela, é mais para dar aderência para as sombras que eu vou aplicar em cima, tá? Se tu tiver um primer, recomendo até o Eden da Urban Decay, mas eu não tenho ele, essa seria a hora de usar ele, tá? Mas como eu não tenho, uso o corretivo da Maquiê. Apliquei ali, apliquei até um pouquinho demais, podia ter aplicado menos corretivo. Aplico e esfumo com uma esponjinha pequenininha, tá? Mostrei ali a sombra, né, da paleta Venus XL, acabou escurecendo a imagem, mas é esse tom de roxo, aquele que eu falei que eu tenho problema, que acaba manchando na minha mão. Eu apliquei diluidor nele, que eu vi a Amanda Pastore mostrando num vídeo de dicas dela, aplicando diluidor na sombra para a sombra ficar mais pigmentada e tal. Eu não senti que ela ficou mais pigmentada, mas eu acho que facilitou também, porque essa sombra ela é bem seca, então eu gostei, apliquei diluidor e gostei, tô usando. Enfim, né, foco na maquiagem ali, tô aplicando esse tom de roxinho ali na divisão, tá? Entre o preto e o restante da pálpebra dela. Então, primeiro eu faço que nem eu fiz com o preto, eu aplico bem esse roxinho e depois eu venho nas bordinhas esfumando. Ó, peguei o pincelzinho do preto pra esfumar ali o roxinho, tá? E vou sempre varrendo o que cai na pele pra não manchar, ó. Pode ver que eu tô sempre com esse pincelzinho na mão, que conforme vai caindo o resquício de sombra eu vou varrendo. Agora vamos começar a colorir, né, esse olho. Eu vou pegar esse tom de mostarda da paleta da Jaclyn Hill com um pincelzinho de aplicação de sombra mesmo, normalzinho. Eu pego bastante essa sombra, tiro o excesso do pincel e vou aplicando no olho dela, só ali no cantinho interno. Olhem como eu tô aplicando essas sombras. O segredo da maquiagem é a forma como eu tô aplicando. Pode ver que eu vou com bastante calma, movimento bem leve, batidinhas. Eu não saio esfumando como eu faço algumas outras técnicas. Essa técnica tem que ter bastante cuidado e principalmente por ser sombra opaca, tem que ser assim, porque senão fica manchado. Depois, com o mesmo pincel, eu vou vir com o tom de laranja. Foi esse tom que eu apliquei para fazer a transição da parte de baixo do olho dela também, tá? E aí eu aplico ali no restante da pálpebra dela, onde faltou sombra. Nessa hora eu não me preocupo em fazer a transição entre as cores, eu me preocupo em aplicar bem essa sombra, tampar tudo o que tiver que tampar ali, né? Tampar todo o corretivo e deixar essa sombra bem uniforme. Depois eu me preocupo com a transição. Ó, então eu vou pegando a sombra, tirando o excesso ali pra não cair na pele dela, né? E vou dando apertadinhas ali na pálpebra dela, tá? Vou aplicando a sombra com bastante calma em todos os cantinhos ali. Comentem o que vocês acharam da maquiagem, se vocês tiverem alguma dica de make aí que vocês querem que eu faça, comentem aqui que eu trago pra vocês também. Se inscrevam no canal, é muito importante pra mim que vocês se inscrevam, cliquem em gostei, compartilhem o vídeo e tudo mais. Ó, depois que eu apliquei bem esse tom laranja, eu venho com o pincelzinho que eu apliquei o tom roxinho e vou começar a fazer a transição entre o laranja e o roxo, tá? Então, eu pego um pouquinho do roxo e vou arrastando ali pra cima do laranja, e se eu sentir necessidade, eu faço ao contrário, pego o tom laranja e arrasto pra cima do roxinho.
Depois eu venho com outro pincel, que é estilo 132, só que limpinho, né? Eu não vou usar o mesmo que eu usei na parte escura. Pego um limpinho e vou fazer a transição entre o amarelo e o laranja. A mesma coisa. Pega um pouquinho de sombra amarela, vai arrastando para cima da laranja, um pouquinho da sombra laranja e arrasta para cima da sombra amarela, até ficar um degradê bem bonito, tá? E vai com calma e, como eu falei, sempre a mão bem leve para não ficar manchado, tá? Aquela esfumada, né, de sempre, venho com o 4 da Dai, dou uma esfumada e depois venho com o 136, sem nada de sombra, tá? Eu só tô esfumando ali as bordinhas mesmo pra ficar bem bonitinho e tudo bem esfumadinho. Tô fazendo delineado, dessa vez eu fiz ao contrário, eu puxei ele do final pro começo do olho, pra que eu conseguisse fazer ele bem chanfradinho, sabe? Porque quando eu começo do começo do olho e vou pro final, eu acabo fazendo ele mais reto, e eu queria que ele ficasse mais tortinho, sabe? Mais na diagonal mesmo. Então eu comecei ali do final pro começo do olho e depois fui preenchendo ele. Fiz com delineador em gel da Inglot, diluído com o diluidor da Ana Paula Marçal. Ó, e podem ver que eu não vou lá no final do olho, tá? Eu vou com esse delineado só até o meio da sombra preta, tá? Não precisa ir até o final. Até porque se eu for até o final, vai acabar estragando e vai manchar, tá? Vou até a sombra preta ali com o delineador, dou uma esfumadinha com um pincelzinho sem nada e depois aplico um pouquinho de sombra preta em cima ali do finalzinho do delineado. Vou fazer uma segunda camada ali de delineador com um delineador da Vult, que ele é opaco, tá? Só pra deixar mais preto e opaco mesmo. E vou aplicar um pouquinho de glitter ali, né, na parte de baixo do olho dela. Peguei um pouquinho de cola da NYX com um pincelzinho pontudinho e apliquei um glitter da Bitarra. É o Gold 3D da Bitarra, tá? Eu acho que ficou bem parecido com a inspiração. Eu não comentei no vídeo, né, mas essa maquiagem é uma maquiagem inspiração na Marina Beach. De novo, maquiagem inspirada nessa mulher, não aguento mais. Eu falei, eu vou bloquear ela do meu Insta pra mim não ver mais as maquiagens dela, porque eu não consigo ver e não tentar reproduzir. Ó, então apliquei ali. E depois que eu apliquei esse glitter, eu vou aplicar a máscara de cílios nos cílios de baixo. Na parte de cima eu já tinha aplicado, né? Aplicado cílios postiço e tudo. Pro batom eu usei um batom da Pausa para Feminices, o Maitê, ou é Bruna Tavares, acho que é da linha Bruna Tavares. E apliquei um pouquinho de gloss por cima. Mas então foi essa maquiagem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve aqui no canal. E até os próximos. Tchau!